Considere a imagem acima que ilustra um documento em edição no Word 2013. Observa-se que, número 1, o documento em edição está sob o modo de compatibilidade, facilmente observável a partir da barra de título. Vamos ver se é verdade. Lá em cima, a barra de título é essa barra superior. Eu estou vendo aqui o nome do arquivo, aquecimento.doc, e está escrito realmente modo. Olha só, considere a imagem acima que ilustra um documento em edição no Microsoft Word 2013. Observa-se que, só vamos dar uma olhada aqui, vejam que eles forneceram uma imagem bem ampla, né? Bem detalhada da tela do Word. Nós vemos aqui que tem um documento em edição, um parágrafo já está selecionado. Vamos ver o que ele diz. Afirmativa número 1. O documento em edição está sob o modo de compatibilidade, facilmente observável a partir da barra de título, porque o arquivo é de uma versão anterior a 2013. Vamos primeiro dar uma olhada. Ele está dizendo que aqui na barra de título, o documento está sob o modo de compatibilidade, o que é verdade, está aqui, ó, né? Dá para perceber. E ele está dizendo que justamente o documento está sob modo de compatibilidade por ser de uma versão anterior. Bastaria ver aqui a extensão e ter certeza de que isso é verdade. Doc é uma extensão antiga, né? Ela foi usada entre 97 e 2003. A partir de 2007 em diante, passou-se a usar as extensões DocX e DocM. Então, toda vez que a gente abre um arquivo antigo, Doc, o Word entra em modo de compatibilidade para permitir que a gente ainda consiga manipular um documento velho, né? Mas ele está em modo de compatibilidade. Foi bem o que eles cobraram aqui. Número 1, perfeita, é isso aí mesmo, certo? 2, o parágrafo selecionado apresenta 3 recuos. À direita em 3 centímetros, à esquerda em 2 centímetros e na primeira linha em 1,5 centímetros. Vamos dar uma olhada primeiro à direita. Então vocês têm que usar a régua. Eu vou até ampliar aqui o zoom, deixa eu ver se assim nós vamos conseguir ver melhor. Fazer bem grande, tá, gente? Ó, peraí que saiu do lugar agora. Mas tá aqui. Vocês conseguem ver, né? Dá só uma olhada. Claramente a gente percebe que o ponto que define a margem direita é em 15 centímetros. Ó, 14 seria aqui 15, 16. Só que o botão de recuo à direita foi trazido para 12. Portanto, houve um recuo de 3 centímetros à direita. Ele está dizendo que está recuado em 3 centímetros, portanto está certo. Vamos ver o lado de cá agora. Esse aqui é o botão que representa o recuo à esquerda. Ele está falando que ele está recuado em 2 centímetros. Verdade, aqui está a margem esquerda, o botão foi trazido para 2 centímetros, portanto a afirmação, ó, deixa eu só ver se eu acho agora aqui, né? O parágrafo selecionado apresenta 3 recuos, à direita em 3, à esquerda em 2, está certo, e na primeira linha em 1,5 centímetros. Vocês só tem que tomar cuidado com o recuo da primeira linha, que é essa distância aqui. Notem que só a primeira linha realmente está recuada, é dado por este botão. Só que o recuo da primeira linha, pessoal, ele não é medido pela margem, mas sim pelo botão do recuo à esquerda, o botão de baixo. Então aqui, como o recuo à esquerda está em 2 e o da primeira linha está em 3,5, obviamente existe um recuo de 1,5 centímetros, né, na primeira linha. Perfeito, então. Se a gente olhar aqui, afirmação número 2, absolutamente certa. À direita 3, à esquerda 2 e na primeira linha 1,5. Perfeito. Número 3. Com base na régua horizontal, pode-se inferir que o parágrafo selecionado apresenta também 3 tabulações. Alinhada à direita em 3 centímetros, alinhada à esquerda em 9,5 e centralizada em 6,5. Vamos ver aqui. Tabulações, gente, são essas marquinhas
aqui, que vocês devem estar vendo, né? Eu estou vendo aqui uma tabulação à esquerda em 3 centímetros, uma tabulação centralizada em 6,5 e uma tabulação à direita, que é este símbolo aqui, em 9,5. Vamos ver se é o que ele está dizendo. Então apresenta 3 tabulações, alinhada à direita. Então, opa, está errado. Aqui está errado, ó. A tabulação à direita, de 3 centímetros lá é à esquerda. Só olhar aqui direitinho vocês vão ver. Isso aqui é o símbolo de uma tabulação alinhada pelo lado esquerdo, tá? E a de 9,5 que é a direita. A de 6,5 é centralizada, portanto, a afirmativa número 3 está tentando induzir a gente ao erro, né? Está invertido aqui. A que está em 3 centímetros é a esquerda, para que ficasse certo. Alinhada à esquerda em 9,5, daí seria a direita, e centralizada em 6,5, afirmação errada. Número 4, há a certeza de que o documento não apresenta nenhum erro ortográfico ou gramatical. Isso é bem fácil de perceber no Word. Basta olhar lá embaixo na barra de status, essa barrinha azul aqui que vocês estão vendo, esse símbolozinho, gente. Vocês aí de casa devem estar vendo, né? Um livrinho com um X. Quando tem um X, indica que tem pelo menos um erro ou ortográfico ou gramatical. Se tivesse aparecendo uma marca de verificação, um Vzinho, indicaria que não foram detectados erros. Portanto, há a certeza que o documento não apresenta nenhum erro? Não há certeza alguma. Podem haver erros. 4 está errada. E por fim, a número 5. O total de palavras no documento é 4.373. Já o total de palavras na seleção é de 60. É só olhar aqui embaixo ao lado, né, daquele símbolo que a gente acabou de analisar. Nós temos aqui o contador de palavras. 60, o número menor equivale às palavras da seleção. E o número maior, 4.373, é do documento inteiro. Portanto, número 5 está certa. Deixa eu só ver agora que eu me perdi todo aqui. Vamos ver. Peraí, só diminuir um pouco ainda. Peraí. Então vamos lá. O documento estava em modo de compatibilidade, a número 1 está certa. O parágrafo apresenta erro está certo também, 1 e 2. Aí a 3 e a 4 estão erradas. E a 5 está certa. 1, 2 e 5. O que é isso? 1, 2 e 5, letra C. Tá bem? Difícil essa questão. O Word é uma matéria que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes surpreende. E número 6, olha só. São modos de exibição no editor de textos Word 2016, exceto. Então, quais dessas alternativas são modos de exibição? Menos uma, né? Layout da web, rascunho, design, layout de impressão, estrutura de tópicos. Gente, eu vou ajudar vocês, olha só. Lá na guia exibir ou exibição, nós temos os modos de exibição. Vocês podem ver que são 5. Modo de leitura, modo layout de impressão, modo layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. Portanto, layout da web, sim, é um modo. Rascunho, também. Design, não. Existe a guia design, mas não existe um modo de exibição design, está errado. Layout de impressão, certo. Estrutura de tópicos, certo. Letra C é a única que não vale aí, está errada, né? 7. São características do editor de textos Microsoft Word na versão 2016 para o Brasil. Características do Word, tá? Armazenamento em nuvem integrado ao aplicativo através do serviço InCloud da Microsoft. Bom, vocês devem, no mínimo, ter assistido nossas aulas ou ainda assistirão e vão perceber que o sistema de nuvem integrado ao Word não se chama InCloud, na verdade ele se chama OneDrive. Eu vou até mostrar aqui para vocês, gente, ó, arquivo, conta, acho que daí onde vocês estão dá para perceber, OneDrive é o serviço em nuvem da Microsoft que está incorporado ao Word, tá bem? Portanto, número 1, errado. 2, possibilidade de edição de arquivos em formato PDF, o que permite ao usuário abrir, editar e salvar documentos neste padrão. Certo, certíssimo. A partir de 2013 em diante, o Word se tornou um editor de arquivos PDF. Você pode pegar um arquivo PDF, abri-lo no Word, quebrar a proteção dele, editar e salvar de novo, tá? Portanto, número 2, certa.
3. Tradução do documento ou parte dele para diversos idiomas através do serviço gratuito Microsoft Translator, disponível via internet e integrado ao Word. Pode ser que vocês não saibam, viu, gente? Mas é perfeitamente possível traduzir um documento inteiro ou parte do documento diretamente de dentro do Word. Você encontra essa ferramenta na guia revisão. Se vocês têm o Word aí na sua casa, vocês podem testar. Guia revisão, traduzir, e olha só, posso traduzir uma seleção, um trecho de texto selecionado, ou traduzir o documento inteirinho para quase qualquer idioma: inglês, português, francês, italiano, hebraico, muçulmano não existe, russo, romeno, japonês, chinês. Ele traduz para uma infinidade de idiomas, tá? Número 3, absolutamente certa. 4, possibilidade de uso de diversos templates ou modelos que facilitam a criação de novos documentos. Você deve saber que sim, né? Se nós clicamos lá na guia arquivo, opção novo, vocês vão ver aqui, ó, à disposição uma série de modelos prontinhos. Modelos para fazer cartas, currículos, atas de reunião, relatórios, boletins informativos. É só escolher um desses modelos prontos e usar, tá bom? Portanto, certo. Número 5, é a última aqui, gente. A área de transferência do Office permite armazenar até 12 objetos através dos comandos recortar ou copiar, o que permite colar estes itens em outros documentos ou aplicativos da suite. Tá quase certo. O problema é que eles erraram na quantidade. Na verdade, você pode armazenar até 24 objetos na área de transferência do Office. Para isso, você tem que fazer uma coisinha para dar certo. Se vocês forem testar aí no seu computador, tem que atentar só para um detalhe, tá, gente? Clique na guia página inicial. Você vai ver que o primeiro grupo aí que aparece chama-se área de transferência. E para você poder coletar até 24 elementos e depois colá-los aonde você quiser, primeiro você deve clicar no iniciador de diálogo, esse pequeno botão bem sutil aqui embaixo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Então clique, você vai ver em seguida então o painel que mostra a área de transferência. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Vou selecionar a palavra nuvem e, por exemplo, vou copiar. Deu? Tá lá um item. Vou selecionar um trechinho de texto a mais e vou copiar também. Já tenho 3, ó, e você pode ver, olha bem rápido aqui no lado inferior direito. Cada vez que eu copio um novo elemento, gente, vamos fazer mais uma vez para dar certo. Copiar, você vai vendo ali ele contando, ó, 4 de 24. Eu posso armazenar até 24 elementos e depois colá-los à vontade, onde eu bem entender. Tá bom? A área de transferência do Office é maior do que a do Windows. A do Windows só armazena uma informação. A do Office armazena até 24. O problema é que ele falou aqui que são 12, né? Então está errado. Seriam 24 no total. Portanto, vamos ver quem está certo. A número 1 estava errada. A 2 está absolutamente certa. A 3 está certa. A 4 está certa. E a 5 está errada. É 3, 4, 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4. Letra B, né? Letra B é a resposta, ok? Mais uma aqui, questãozinha do Word, que é um programa perigoso. O Word 2016 é um editor de textos usado por diversos tipos de pessoas, desde estudantes até profissionais. Dentre as inúmeras ferramentas que compõem este aplicativo, destacam-se as várias formas de proteção do documento. Assinale a alternativa que não é uma forma de proteção do documento das que se localizam na tela Informações da guia Arquivo. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro, depois a gente volta e vê qual delas não é, tá bem? Se eu clico em Arquivo, Informações e aí em Proteger Documento, vocês podem ver, existem 5 tipos de proteção, né? Marcar o documento como final, como se você tivesse finalizado ele bloqueia o documento. Criptografar com senha, você fornece uma senha, ele criptografa o teu arquivo. Restringir a edição, você pode impedir que pessoas não autorizadas alterem, né, a edição do documento. Restrições de acesso, você pode dizer quais pessoas podem
e quais não podem acessar o teu arquivo e adicionar a assinatura digital. Portanto, existem 5 formas de proteção de documento. Adicionar a assinatura digital, restrição de acesso por pessoas, restringir a edição, criptografar com senha e marcar como final. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Quais que ele falou que tem, ele quer que não tem. Criptografar com senha. Sim, vemos que tem. Marcar como final. Tem. Adicionar uma assinatura digital. Tem. Restringir a edição. Tem. Impedir salvamento. Acho que vocês viram lá que não tinha. Tem, criptografar com senha, mas impedir salvamento não é uma das alternativas que tem. Então, portanto, letra E seria assinalada. Difícil essa, né? Tem que conhecer bem o Word nos seus mínimos detalhes. Ok, gente? Eu vou aproveitar o embalo, olha só, questão número 9, mudando de assunto então agora, é sobre a planilha Excel, né? A função do Excel 2016 em português, que retorna a data e a hora correntes, a data e hora atuais do sistema é hoje, data, hora, agora ou data-hora. Pessoal, cuidado, tá? No Excel, a função que retorna a data e a hora daquele instante, daquele momento, é a letra D, é a função agora. Você pode fazer um teste aí no seu computador, abra o Excel, entre numa planilha em branco, não precisa nem ter nada escrito, e digite assim, ó, igual, agora, abre e fecha parênteses. Dá um Enter para ver o que acontece. Ele vai até o relógio do computador e traz de lá a data e a hora daquele momento, né? É ideal para você poder controlar a hora daquele instante, alguma coisa assim. Chama-se agora, ok? Outra questão aqui de Excel, olha só. Com base na figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula A5 o seguinte. A5, só vamos pegar aqui direitinho, ó, A5 seria essa célula vazia, né? Então ele digitou no endereço de célula A5 o seguinte, igual a média, abre parênteses, aqui é uma questão fácil, né, de interpretação, A4 até C4, quando a gente vê 2 pontos, você sabe disso, pronuncia até, e quando vê ponto e vírgula, pronuncia E. Portanto, a média de A4 até C4, EB2. E logo após pressionou a tecla Enter pelo teclado. Após essa sequência de ações, que valor conterá em A5? Bom, é uma questão de interpretação. A gente vai ter que fazer a média de A4 até C4 e B2. Então vamos ver aqui, ó. A média soma todo mundo e no final divide pelo número de somas. Então, portanto, a gente vai ter que somar A4 até C4 e B2. Vamos fazer aqui, ó. A4 até C4, acho que vocês concordam, são estas 3 células aqui de baixo. A4, B4, C4, né, gente? 15 mais 5 dá 20, mais 1 dá 21. E B2. B2 é esse número 3 aqui. Portanto, 21 mais 3 dá 24. E agora, tem que dividir por quanto? Bom, nós somamos 4 células, né? 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Portanto, a alternativa que você responderia, letra B, número 6. Tá certo? É uma questão básica de matemática, né? Mas aqui, crucialmente, o que foi exigido mesmo é a interpretação de intervalos, ó. Você tem que chegar na hora da prova sabendo o que é 2 pontos, o que é ponto e vírgula, né? Cuidado para não errar. Bem, número 11. Opa, agora aqui cuidado que mudamos de assunto de novo. Estamos na internet, ok? Estou vendo aqui no Google Chrome, né? Questão sobre internet. Então, no Google Chrome, o atalho Ctrl+Shift+N abre uma nova janela anônima. Isso é absolutamente verdadeiro. Você deve saber, né? Quando a gente quer navegar de forma anônima na internet, sem armazenamento de histórico, cookies, cache, né? Ele não armazena nenhuma informação no nosso computador. Basta usar Ctrl+Shift+N. Ok. Então, Ctrl+Shift+N abre uma nova janela anônima. Com relação a essa janela, assinale a afirmativa correta. Os dados enviados de ou para os servidores são criptografados. Mentira. Não é porque você abriu uma janela anônima que necessariamente os dados vão ser enviados criptografados. Não é isso que acontece. As informações de navegação do usuário não podem ser rastreadas. Mentira!
essa janela anônima é meio enganação. Você pode sim ser rastreado na internet por um agente policial, pela justiça, até pela tua empresa, tá? Não, não é verdade. C, as modificações no bookmark do usuário são descartadas quando a janela é fechada. Meu Deus, gente, vocês têm que lembrar, essa palavra é um pouco antiga, mas eles resgataram ela aqui. O que é bookmark? Bookmark é o nome em inglês que significa favoritos. Bookmark, as tuas páginas prediletas, aquelas que você resolve guardar como prediletas, né? Favoritos. Então, quando você navega numa janela anônima, as modificações nos teus favoritos são descartadas quando a janela é fechada? Não. Se você acrescentar uma página nos teus favoritos a partir de uma janela anônima, a página vai permanecer nos favoritos, tá? Errado, portanto. D, nenhuma informação sobre o histórico de navegação é armazenada. Nenhuma informação sobre o histórico de navegação, certo? Quando a gente navega em modo anônimo, a hora que a gente fecha a janela, o histórico completo é eliminado, certinho. E letra E, o usuário não pode fazer download de arquivos. Óbvio que pode, você pode fazer o que quiser a partir de uma janela anônima. A única coisa é que quando você fechar ela, o teu histórico de navegação será eliminado, tá? Gente, letra D, com toda certeza. Número 12. Observe os seguintes símbolos extraídos de navegadores, né, de browsers web. Então, o símbolo, ó, cadeado meio verde, né, meio cinza, sei lá. Cadeado Google Chrome, cadeado Microsoft Edge, cadeado de novo Mozilla Firefox. Os símbolos são bastante semelhantes. Assinale a opção que indica o significado do cadeado fechado. É que existe uma versão mais nova da página sendo exibida? É que a conexão é segura? A página mostrada não pode ser modificada. O acesso ao site está bloqueado. O navegador conseguiu fechar conexão com o servidor. Esse povo aí que faz as questões de prova, eles tomam umas substâncias, né? Você vê que eles viajam assim nas respostas, e o pior é que boa parte delas, às vezes até tem uma certa relação com o desenho. Mas você sabe que aqui só tem uma alternativa correta. Gente, o aparecimento do cadeado é letra B. A conexão é segura. Você está trabalhando com o protocolo HTTPS, né? Que trabalha com criptografia e, portanto, garante um nível de segurança bem alto. Tá? Letra B é a única aí que dá para aceitar. Número 13. Em relação ao browser Google Chrome, versão atualizada, em sua configuração padrão, qual a tecla de atalho utilizada para limpar dados de navegação? Limpar os dados de navegação. Ctrl Shift Del, Alt Del, Del, Ctrl Del, Alt Shift Del. Bem, se vocês usam o Chrome, e nem precisaria ser necessariamente o Chrome, pode ser o Internet Explorer, o Firefox, o Edge. Esse atalho aí, que nos permite limpar os dados da navegação, é comum a todos os navegadores. É o Ctrl Shift Del, letra A. Você pode fazer um teste aí na sua máquina, abra qualquer um desses navegadores e pressione simultaneamente Ctrl Shift Del. Vocês vão ver que vai aparecer ali uma janelinha, né, de diálogo para você limpar o histórico, o cache, os cookies, os dados de formulário que você tenha preenchido, etc, tá, gente? Então, Ctrl Shift Del, a única certa ali. 14. Suponha que você necessite buscar no Google documentos do tipo PDF, contendo a expressão exata Ministério Público, exceto os que contenham em seu conteúdo a palavra crime. Vê se vocês entenderam. Você quer buscar através do Google documentos PDF que contenham a expressão exata Ministério Público, portanto não pode ser Público Ministério, nem poderia ter alguma coisa no meio, Ministério do Brasil Público, por exemplo, né? Não pode, tem que ser a expressão exata, Ministério e Público, uma após a outra. Exceto documentos que contenham no seu conteúdo a palavra crime. Para isso, o critério de busca que você pode utilizar é Ministério mais Público, PDF, crime. Pessoal, não pode, que quando você põe a palavra crime dessa maneira, o Google vai incluir na busca, né? Ele não quer a palavra crime.
O resto aqui quase que dá para aceitar, quase. Mas isso aqui de jeito nenhum. Então A realmente está excluída. Segunda opção, Ministério Público entre aspas dupla, o que é absolutamente certo. Quando eu quero uma expressão exata, eu devo colocar todas as palavras entre aspas dupla. Assim o Google subentende que ele não pode inverter a ordem, nem aceitar nenhuma palavra no meio. Ela tem que ser exatamente como eu pedi, tá? Outra coisa, file type PDF, né? Que tá certo, isso aqui nos permite especificar a extensão do arquivo. Tipo de arquivo, PDF, tá certo, e ex crime, ou seja, excluindo o crime. Não, mas não é assim que você exclui uma palavra-chave, tá? Na verdade, olha, letra C, Ministério Público entre aspas dupla, file type PDF, menos crime. Esta é a certa. Letra C é a forma, você sempre deve colocar palavras com o sinal de menos na frente para excluí-las. Escolher o operador file type e em seguida a extensão para designar o tipo de arquivo e frases exatas colocar entre aspas dupla. Então letra C está absolutamente certa. Vamos ver por que não seria o D. Ministério mais público não garante que eles apareçam exatamente na sequência. Na verdade esse sinalzinho de mais aqui vai até atrapalhar. File PDF não é assim, é file type, né? E crime, entre aspas, dupla, não é o que se quer dizer. Depois, gente, ó, Ministério Público entre parênteses, que não tem nada a ver, tá errado. Arquivo PDF menos crime. Essa parte aqui não tá boa, tá? Com certeza a C é a correta. E vamos para a última, então. O aplicativo da Microsoft disponível para o armazenamento de arquivos em nuvem, ou seja, online, para a realização de cópias de segurança, por exemplo, Qual é o aplicativo da Microsoft, né? Que você pode usar para armazenar os teus arquivos na nuvem, ou seja, na internet. É o OneDrive, é o Backup Office, é o Drive Online, é o Dropbox ou é o Mega? Pessoal, da Microsoft, que inclusive é o mecanismo de nuvem que já vem embutido no Windows e no Office, né, no Word e no Excel também tem, é a letra A, Microsoft OneDrive, única aí que dá para aceitar. Todas as outras ou não existem ou são de outra empresa, né, que ele falou da Microsoft, ok? Então letra A seria a correta, ok? Olha, cheguei ao fim, eu tinha separado essas questõezinhas para encaixar no nosso tempo de aula, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, espero que a resolução dessas questões tenha aberto um pouco assim os horizontes, né? Vocês podem ver como tem pegadinhas, eventualmente coisas que a gente deve conhecer em nível mais aprofundado, principalmente lá no Word, no Excel, tá bom? Tomar cuidado com essas questões de internet que cobram, né, formas de buscar informações, como é que se faz uma pesquisa no Google, etc. Porém, nós temos no nosso material, tanto na apostila quanto nos slides que eu costumo utilizar em aula, e isso está disponível no site. Vocês podem depois dar uma olhadinha com calma, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem em contato comigo, eu vou ter prazer em ajudar, tá bom, gente? Eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu!